Olá, me chamo Júnior e esse vídeo é para falar sobre as fronteiras do Irã. A gente tem muito conteúdo na mídia e de modo geral sobre o Irã, mas pouco conteúdo falando sobre suas fronteiras. A República Islâmica do Irã, um país não laico, de 88 milhões de habitantes, e ele tem fronteiras tanto terrestres quanto marítimas. Ele tem fronteiras em toda a sua extensão territorial, seja marítima ou terrestre. Por que as fronteiras do Irã são tão interessantes e vale a pena falar sobre elas? Porque é uma fronteira tanto geográfica quanto cultural e quanto religiosa. Então, o Irã, cada uma de suas fronteiras ali tem uma peculiaridade que envolve um desses aspectos ou até todos os aspectos. Farei vídeos falando individualmente de cada uma dessas fronteiras. Esse é mais para contextualizar de modo geral. Começando pelas fronteiras puramente terrestres, então o Irã faz fronteira terrestre a oeste com o Iraque, Turquia e Armênia, essas fronteiras puramente terrestres, e a leste com o Afeganistão. Essas fronteiras puramente terrestres basicamente são aí separadas por cordilheiras e montanhas, sendo que próxima à fronteira acaba sendo uma planície. Então foram usadas de modo geral como fronteiras. Aqui as cordilheiras, então a gente tem cordilheira de Elbrus a norte e a cordilheira de Zagre, que faz quase toda a fronteira aqui a oeste com o Iraque e a Turquia. Também o Irã tem as fronteiras mistas, que são fronteiras que ele divide tanto território terrestre quanto território marítimo, e são esses países o Turcomenistão, onde ele divide tanto o Mar Cáspio quanto uma fronteira terrestre bem extensa, o Azerbaijão, onde também divide o Mar Cáspio e uma fronteira terrestre bem extensa, o Iraque, onde ele faz essa fronteira terrestre, e um pequeno pedaço aqui, um istmo que dá acesso ao Golfo Pérsico, que é um motivo de disputa entre os dois países também, e o Paquistão, onde faz fronteira terrestre e fronteira na saída do Golfo de Omã, na saída do Golfo para o Mar Arábico. Aqui em ampliação, então no Mar Cáspio, né, as fronteiras marítimas com o Turcomenistão e com o Azerbaijão, são fronteiras bem delimitadas, sem grandes polêmicas. Nessa frente, o Irã acaba tendo uma fronteira até pacífica com esses dois países. Talvez pela influência da Rússia no Mar Cáspio, as coisas aqui ficam tranquilas. As fronteiras puramente marítimas do Irã. Aqui sim é motivo de conflitos, né, por muito tempo. Então aqui fronteira puramente marítima com o Kuwait, com a Arábia, com o Bahrein, com o Catar, com os Emirados Árabes e com o Omã. Então, todo o escoamento de petróleo aqui do Golfo Pérsico acaba passando pelo Golfo Pérsico, pelo Golfo de Omã, e onde o Irã faz fronteira com esses países. Aqui à esquerda, né, uma divisão dessa fronteira. Aqui no o azul mais escuro um pouquinho, o mar territorial, então onde propriamente dito é território do Irã, e em vermelho a divisão. Então a divisão das fronteiras. Então através daqui a gente percebe as fronteiras marítimas do Irã com o Iraque, que é a menor das fronteiras marítimas, com o Kuwait, uma boa fronteira, com a Arábia, com o Bahrein, com o Catar, com os Emirados e com o Omã. Aqui à direita, por que é tão importante essas fronteiras, né? Porque elas dão acesso ao Mar Arábico e dão acesso ao resto do mundo, né? Conectam ao resto do mundo todo esse escoamento de petróleo. Então a faixa mais extensa aqui, digamos assim, seria o Estreito de Hormuz, que ele dá acesso a essa saída, dá acesso ao Golfo de Omã. Então aqui a gente tem alguma disputa territorial aí entre
o Irã e os Emirados Árabes por ilhas, essas ilhas que ficam aqui no estreito. Dominando essas ilhas aumenta a faixa de mar territorial desse país. Então, uma disputa não bélica, mas se mantém em disputa. Já em relação ao Golfo, a saída mesmo aqui do Golfo Pérsico, desaguando no Golfo de Omã, a relação entre Omã e Irã é pacífica, não é um grande problema. E a última fronteira, mais por curiosidade, a fronteira aeroespacial, que o Irã se tornou o 11º país que tem produção própria e condição de lançamento de satélite para a órbita terrestre, sendo lançado neste ano o seu primeiro satélite em órbita. Então, farei próximos vídeos, esse foi mais de introdução, nos próximos eu falarei de cada uma dessas fronteiras, de cada um desses países com o Irã, que cada uma tem sua peculiaridade.